Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Só aguardando aqui o Luiz entrar para eu chamar ele para participar aqui com a gente. Enquanto isso, vou dar uma enrolada aqui enquanto o Luiz entra para chamar ele para nossa live para dar opinião. Só um instante. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Ainda não entrou. Vamos aguardar o nosso convidado de hoje entrar. O Luiz ele vai fazer a nossa live no perfil da Kiron, que é a gestora em que ele trabalha, né? Só aguardar ele entrar, fazer o login para chamar ele aqui. Só um instante. O Luiz ainda não entrou. Estou aguardando a Kiron entrar. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui perguntando acontecendo. Enquanto isso, vocês ficam me vendo aí. Ainda nada. Tô de olho aqui. Acabei de mandar uma mensagem para ele. Vamos ver se ele entra. Ainda não entrou. Estou aguardando o nosso convidado. Enquanto isso, pessoal, falar um pouquinho do mercado. Não sei se vocês repararam, a bolsa ela bateu 80 mil pontos, tá? Desde do vale dela ali, do fundo, que foi ali em torno de 60 mil pontos, né? Fechou em 63 o pior dia. Ela já está em 80 mil, 79.900 hoje. Então ela já deu uma boa retomada aí. Para o pessoal que está entrando agora, eu estou aguardando o nosso convidado, ok? Ainda não fez login, nada ainda. Deixa eu mandar mensagem para ele novamente. Só um instante. Mandei mensagem, vamos ver se ele me responde. Nada ainda. Bom, pessoal, nosso convidado, estou aguardando. É, não sei, vamos esperar mais um pouquinho. Caso contrário, a gente remarca. Aguarde um pouquinho aí. Só um instante, pessoal. Bom, DI fechou bastante hoje também. De janeiro de 25 aí, que a gente fala mais ou menos que é a curva média. Caiu 3,5%, está em 6,31. É... Não, não entrou. Espera aí, quem mandou mensagem? Espera aí, pessoal, só um instante. Ele ainda não entrou. Tá mandando mensagem aqui dizendo que não está encontrando. Só um instante. Aí entrou. Vou convidar ele para live. Foi. Chamando. Aí, foi agora. Tudo bom, Opa! Luiz? Agora eu Tudo acho que jóia? tudo bem? Funcionou. Tudo bem. Beleza. Opa, beleza.
Então tá bom. Não, mas sem problema. Esses minutinhos aí, o pessoal ele vai entrando, vai acessando a live aí. Enquanto Maravilha. isso, queria aproveitar para chamar o pessoal, todo mundo que estão nos assistindo aqui, a curtir o perfil aí da Quiron, a curtir o perfil da Blue Trade também. E né, o propósito dessa live é justamente aproximar a perspectiva dos gestores com relação ao cenário atual, né, e como isso irá se desenvolver. Né? Todo mundo sabe que o impacto foi muito forte, né? Isso está Uhum. aí na nossa cara, vamos dizer assim, mas o que a gente pode esperar daqui para frente e tentar compreender um pouco da visão do gestor, né, de como ele escolhe, né, as ações, quais as estratégias, quais os critérios que ele utiliza, né, para tentar também educar nossos clientes, nos educar de como, né, também, se a gente, eventualmente nós quisermos fazer nossos próprio stock pick, né, escolher as nossas próprias ações, ok? Luiz, aproveitando aqui, conta pra gente, quem é Luiz Liuzzi? Fala um pouquinho de você, da sua carreira e como que você chegou na Quiron. Vamos lá. Vamos lá. Bom, antes de mais nada aí, queria agradecer a vocês, agradecer a oportunidade aí da Blue Trade. E bom, estamos à disposição aqui, vamos tentar passar aí o máximo de informações úteis aí para todos vocês, tá? Então, assim, começando pela minha apresentação, né? Meu nome é Luiz Liuzzi, eu sou um dos gestores aqui da Quiron Capital. Eu tenho aí aproximadamente 20 anos de experiência no mercado de ações, né? Estou no mercado de ações desde os anos 2000. Eu comecei dentro de uma gestora que chamava Gas Investimentos. A gente começou com mais ou menos 200 milhões sob gestão em 2000 mesmo, né? Próximo de 2000. E aí, mais ou menos, a gente teve bastante sucesso aí no início, né? Logo no início. E a gente, depois de 5 anos, a gente tinha aproximadamente 5 bi sob gestão, já era uma das maiores casas aí em gestão de renda variável long only, né, do Brasil. Em 2010 a gente fez uma associação com a 20 Partners, que é uma casa bem grande, aí, bem conhecida, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E aí eu e todo o meu time, né, que nós cuidávamos lá de toda a parte de ações da Gás, a gente migrou para a 20, e lá na 20 eu fiquei mais 7 anos. Então, quer dizer, somando aí todo o tempo, tanto de Gás quanto de 20, foi uma sequência aí, sei lá, 16, 17 anos. Um Muito tempo tempo. bastante longo, por um lado. Por outro lado, assim, uma experiência bastante rica aí, em que a gente pôde gerir um portfólio bastante relevante, né? Durante boa parte do tempo aí, foi um portfólio de mais de 5 bi. Eu sempre tive uma participação bastante ativa na gestão, tiveram vários momentos diferentes, né, em que houve cogestão, houveram produtos que eu fiz a gestão sozinho, e durante os últimos anos aí eu acumulei também como a figura do Head of Research de toda a 20. Então, enfim, todo esse tempo aí mexendo com ações. E acho que assim, desde o princípio, e como a própria 20 foi uma continuidade aí da Gás, a gente teve uma unicidade de estratégia, né, de forma de olhar para o mercado, de forma de como encarar as ações, de como fazer as coisas, né? E desde o princípio, assim, a gente tem uma filosofia, que foi a filosofia que a gente trouxe aqui para a Quiron também, depois eu entro com um pouquinho mais de detalhes como surgiu a Quiron, mas que é uma filosofia de investimento de longo prazo, tá? Então a gente acredita que assim o mercado acionário nada mais é do que um veículo para que a gente possa se associar aí às grandes e importantes empresas do país, tá? Então assim a gente olha as ações, né? Essas ações têm cotação todo dia, né, que o preço oscila bastante, tem bastante volatilidade, mas no fundo, por trás daquilo ali, daquela volatilidade toda, está uma oportunidade de ser sócio das grandes empresas do país, tá? Então, é assim que a gente sempre viu e é assim que a gente tocou a gestão dos nossos portfólios, tá? Então, por isso, assim, o que é a nossa estratégia, sempre foi e continua sendo agora na Quiron, é uma estratégia de entender muito bem as empresas nas quais a gente investe,
saber quais são os negócios nos quais a gente está investindo, entender as vantagens competitivas que cada uma dessas empresas tem, entender por que elas podem ter uma rentabilidade de longo prazo maior do que o nosso custo de oportunidade, especialmente quais são as pessoas que estão por detrás desses negócios, tá? Porque a gente acredita que assim, negócios parecidos, tocados por pessoas diferentes, podem alcançar resultados completamente diferentes, tá? Então, é muito importante para cada uma das empresas nas quais a gente estuda, nas quais a gente investe, entender quem são as pessoas, quão alinhado eles estão ao business, qual o horizonte de investimento deles, se existe algum conflito de interesse, etc. Porque através daí a gente vai saber qual o potencial que aquelas empresas têm de continuar crescendo, entregando resultado, entregando retorno para os acionistas, tá? Então, essa sempre foi a forma como a gente encarou aí o mercado acionário e foi assim que a gente construiu aí o nosso track record no mercado, tá? No ano de final de 2016, início de 2017, eu percebi que assim estava na hora de eu dar um novo passo. Eu achei que já estava preparado aí para começar um novo negócio. E a Kiron é justamente, vamos falar assim, a consolidação dessa carreira aí, desse sonho que foi se acumulando ao longo do tempo, né? Quando eu comecei a perceber isso, que estava na hora de dar esse passo a mais aí, tinha uma outra pessoa que é o meu sócio hoje, que é o Francisco Uti. Ele também tem uma carreira de grande sucesso aí no mercado financeiro e também no mercado de ações, né, assim como eu. E também com uma filosofia de investimento muito parecida com aquela que a gente sempre adotou ao longo de todo o tempo, né? Que é uma filosofia fundamentalista, olhando muito bem para as empresas, etc. Ele começou a carreira dele na Tarpon, depois ele teve alguma passagem pela Cox, e finalmente aí nos últimos 7 anos, né, antes dele se juntar a mim para fundar a Kiron, ele foi o segundo maior sócio da M-Square. Né? Hoje Legal. O nome da M-Square é Velt, né? Mas ela também é uma das principais casas de equities aí, do Brasil, uma das maiores também, e que tem aí uma tradição bastante grande no mercado de equities, e, enfim, é uma casa muito bem sucedida. E tanto eu quanto o Chico, a gente estava em posições aí muito confortáveis, vamos dizer, nas casas onde a gente estava, casas grandes, com, né, uma rentabilidade aí muito interessante nos fundos, acho que até na parte pessoal, mas realmente a gente tinha essa vontade aí de dar esse passo a mais, né? E a gente se juntou para montar a Kiron justamente com a cabeça de falar assim, pô, vamos fazer um negócio que possa ser um negócio da nossa vida, onde a gente possa colocar aí né, todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos e fazer as coisas da melhor maneira possível diante da experiência que a gente acumulou aí ao longo de todos esses anos. Então é daí que nasce a Kiron, no final de 2016. Então a gente já está na estrada aí há, sei lá, 3 anos e meio, acho que alguma coisa por aí, de 3 anos e meio. Eu acho que nesse período a gente conseguiu algumas conquistas bem importantes também. Uma das bases fundamentais que a gente sempre, desde a nossa primeira conversa aqui, foi ter uma empresa muito bem estruturada, assim como a gente vê, né, nos investimentos em que a gente faz, que pessoas é a base de tudo, a gente acredita que pessoas também, mais do que até em outros negócios, é a base do nosso negócio de gestão de recursos, né? Então, desde um primeiro momento, eu acho que tanto eu e o Chico temos decidido fazer junto, né, essa empreitada. Eu acho que isso mostra o quão preocupado a gente está aí em ter pessoas alinhadas e que com experiência grande, etc. Né? Podíamos ter feito separado, mas não, a gente preferiu juntar forças, porque a gente queria montar um time muito robusto, e a partir daí a gente construiu um time que hoje é de 12 pessoas, tá? Legal. Então a gente tem basicamente 8 pessoas aí trabalhando na gestão, né? Incluindo eu e o Chico, então eu e o Chico mais 6 analistas, e a gente tem 4 pessoas aí divididas entre a área de relações com investidores e a área operacional, que é uma área que demanda bastante também, né? E a gente vem desde o início desenvolvendo esse trabalho de gestão fundamentalista, muito próximo das empresas, uma carteira assim que tem papéis aí, tem posições nas quais a gente acredita bastante e estamos muito próximos de cada uma delas, tá?
Uhum. A gente hoje está com um patrimônio aí próximo de 1 bi. Na verdade, a gente tinha até passado aí bastante do 1 bi antes de toda essa confusão do coronavírus. Obviamente, com a queda das ações, né, a queda do próprio portfólio, e como a gente é um fundo long only, obviamente a gente sofreu essa pancada, né, como todos os outros fundos aí da nossa classe. Então a gente está hoje com um patrimônio aí um pouco abaixo de 1 bi, mas eu acho que para esses 3 anos aí que a gente tem de história, conseguimos alcançar já algumas coisas bastante importantes, né? E só para dizer também que, apesar do portfólio ter tido essa queda, por conta da queda das próprias ações, a gente está muito tranquilo aí com relação a resgates, tá? Na verdade, desde a eclosão da crise, o que a gente tem tido é a aplicação líquida, tá? O que é uma grata surpresa, aí, uma surpresa interessante, que mostra aí, eu acho que de um lado, a consistência do trabalho que a gente vem fazendo, e acho que por outro lado, uma coisa bem legal também, que é uma maturidade maior por parte do investidor, né? Tanto o investidor de family office, private, etc., que compõe boa parte do nosso patrimônio, né? Dos nossos recursos administrados, como também um investidor, pessoa física, que deve representar hoje aí aproximadamente uns 15% da nossa base de investidores, um pouco mais, 15 a 20% da nossa base de investidores, e nesse segmento específico também a gente teve net captação. É óbvio que tem alguns resgates, mas a gente tem tido mais aplicação do que resgate desde então, o que é um excelente sinal também de maturidade dos investidores aí, né? Bacana. Isso reflete bem, assim, a revolução, acho que, da educação financeira que o país está passando, assim, em termos de investimentos, né? Já não tem mais a rentabilidade de 14% ao ano em renda fixa, Também então é verdade. precisa buscar alternativas diferentes ali para melhorar a rentabilidade do portfólio individual. De Mas antes fato. da gente entrar em detalhes mais técnicos, você comentou que a Kiron é um projeto de vida seu, né, e do seu sócio, e, Uhum. logicamente, você tem boa parte do seu patrimônio no próprio fundo. E tenho certeza que você também levou na pancada de 30% aí também. Sem Então, eu dúvida. queria, assim, pedir para você contar o que passa na sua cabeça, né? Para trazer para perto, porque muitas vezes o cliente, o investidor pessoa física, ele acha que o gestor é um bicho do outro mundo, né? Para trazer um pouco dessa proximidade. Conta um pouco assim do que você passou na sua cabeça quando você tomou essa pancada aí em março. Claro, pô, excelente pergunta, assim. Eu acho que vamos começar pelo começo, que é o seguinte: a gente tem uma política de alinhamento bastante grande lá na Kiron, tá? Então, todos os sócios, e aliás, eu esqueci de citar que além do Chico, a gente hoje tem mais 4 sócios também, tá? Então, daqueles 12, a gente tem 5 que são sócios já. E todos os Legal. sócios na Kiron, a gente tem como política que 30% da liquidez de todos eles, no mínimo 30% da liquidez, esteja aplicado no nosso fundo, tá? Além do que, a gente tem uma vedação, que é uma vedação de compliance muito importante, que todo investimento na classe de renda variável, que qualquer colaborador daqui não venha fazer, tem que ser através do fundo, tá? Então, acho que isso é a base para começar qualquer negócio. A gente tem que ter um alinhamento grande com os nossos cotistas, tá? E além disso tudo que eu falei, quer dizer, tudo isso a gente está falando do mesmo veículo dos cotistas. Então, assim, a mesma queda que cada um dos nossos investidores sofreu, a gente sofreu junto da mesma forma nas nossas carteiras pessoais, tá? E aí vamos entrar no tema mais específico de como eu pessoalmente passei por isso. E aí posso te falar um pouco dos outros sócios também, tá? Acho que assim, a primeira coisa é que quando você entra numa estratégia de ações, você tem que estar preparado para essa alta volatilidade que está intrínseca ao investimento em ações, tá? Então, assim,
obviamente a gente vive disso e boa parte, né, pô, boa parte da minha vida aqui está dedicada a entender, estar próximo e estar batalhando aqui nesse mercado de equities. Então eu acredito que eu até tenho um espaço maior aí dentro da minha carteira pessoal para ter uma exposição que eu acho até maior do que a média das pessoas deveria ter, tá? Mas acho que assim, a primeira lição quando se trata de equities é que você precisa ter uma alocação dentro da tua carteira total adequada à volatilidade desse tipo de ativo, tá? Uhum. Então, porra, ou seja, né, eu acho que essa é uma lição que vocês têm feito muito bem, têm divulgado muito bem, tem vários veículos que têm divulgado isso, mas assim, não dá para você pensar que assim, pela renda variável render mais, eu tenho que ter 100% da minha carteira em renda variável, já que é o que rende mais. Não, pô, você precisa ter uma reserva de emergência ali em um ativo menos volátil, para, enfim, quando você precisar, né, for usar alguma daquela liquidez, etc., você não ter o risco de ter que resgatar com uma queda de 30%, né? Uhum. Que, pô, aí é brabo. Aí, vamos dizer assim, a volatilidade... Existem dois conceitos aqui, né? Um é a volatilidade e o outro é a perda definitiva de capital. Quando a gente está olhando para as ações, a gente pensa nisso também, né? Pô, será que essa ação aqui ela está oscilando, mas houve uma perda definitiva de capital nessa empresa? Sim ou não, né? Eu acho que no caso do investimento pessoal, o mesmo raciocínio vale e diz o seguinte, olha, se eu precisar resgatar uma cota de um fundo, depois ele ter caído 30%, cara, eu tive uma perda definitiva no meu capital. Eu não tenho mais como recuperar, porque provavelmente aquele dinheiro eu vou ter que usar em alguma outra coisa, tá? Então, eu acho que assim, o primeiro conceito é a alocação, ela tem que estar adequada ao seu perfil de risco e ao horizonte de investimento que você tem, porque obviamente quando a gente está falando de renda variável, a gente está falando de um horizonte aí, eu acho que no mínimo de 2, 3 anos, se não mais, tá? Então, a gente está olhando sempre para esse horizonte para tomar as nossas decisões e a gente gostaria e incentiva que todos os nossos investidores pensem com esse horizonte de investimento também na parcela da carteira deles que está investida em ações, né? Caso contrário, você pode tomar surpresas muito negativas e realmente ter que resgatar num momento como esse é muito ruim, né? E aí, até entrando na parte mais de como reagir a um momento como esse, assim, a gente já passou por várias crises, né? Eu acho 20 que anos de mercado. a gente já passou por vários momentos complicados como esse aqui. E uma coisa é fato, assim, eu acho que todas elas trazem uma preocupação grande num primeiro momento, né? Todas elas parecem ser a maior crise pela qual a gente já passou e tudo mais. Mas assim, por outro lado, cara, no final das contas, o que acaba acontecendo é que todas elas, em algum momento, elas passam, tá? E desde que você esteja alocado em empresas, né, desde que você tenha feito investimentos em empresas que vão conseguir passar por esse momento mais difícil, o que existe lá do outro lado do túnel, né, quando você conseguir passar por esse túnel, em geral, é um cenário muito parecido com aquele que existia antes da crise. Tá? Então, assim, e é claro que assim, uma crise como essa, como a que a gente está vivendo hoje, ela é uma crise que eu diria assim, bastante grave, né? Para boa parte dos negócios aí, a gente viu os patamares de receita caindo 80%. Pô, pensa numa rede de varejo que tem que fechar todas as suas lojas, né? Então, assim, pô, esse cara, do dia para a noite, teve a receita dele indo a zero, né? É claro que vai ser por um tempo determinado, isso não vai ser indeterminado, mas esse momento em que a receita cai zero, esses meses em que a empresa vai ficar sem receita, tem um peso muito grande para cada uma dessas empresas, né? Claro. Então, assim, a crise, ela obviamente é grave, pode ter efeito, sim, tanto de curto quanto de médio prazo, mas, mais uma vez, assim, quando a gente está olhando para um horizonte de 2 a 3 anos para frente, e a gente tem a convicção de ter escolhido papéis, empresas que vão conseguir sobreviver à crise. E mais, tentando acertar aqueles nomes que podem até sair mais fortes de um momento como esse. E isso é bastante possível, tá? A gente consegue olhar, inclusive, para a nossa carteira e pensar em vários cenários. Assim, obviamente que a visibilidade ela é baixa, né? Tudo isso que a gente está falando aqui
em algumas vezes são hipóteses, mas a gente consegue pensar em muitas hipóteses de empresas que podem sair mais fortes do outro lado. Por exemplo, a gente pode pensar num setor em que haja muita concorrência, né, de empresas pequenas, médias, etc., e a gente está investindo na empresa líder do mercado, que tem uma posição de caixa, de endividamento muito confortável, etc., essa empresa vai resistir, mas pode ser que muitos dos concorrentes dessa empresa não existam depois que essa crise terminar. O que vai significar para ela um ambiente competitivo mais favorável quando tudo isso terminar, entendeu? Então, assim, não estou dizendo que isso é uma regra geral, nem que todas as empresas passam por um momento difícil como esse dessa forma, mas eu acho que, assim, não são desprezíveis os casos em que isso possa acontecer, tá? Entendi. Então é basicamente isso, e eu diria que assim, aí, pô, finalmente respondendo a tua pergunta mais objetivamente, tá? O que eu fiz e os meus sócios fizeram também nesse momento, tá? Acho que assim, a gente aumentou a alocação no fundo, sem dúvida nenhuma, tá? Quando a gente começou a ver essas quedas mais expressivas aí do mercado, obviamente que a crise é séria, há uma piora no cenário, né? Indiscutível. Então, assim, quando a gente olha para o Brasil pré-crise, porra, a gente via um Brasil aí que estava caminhando na direção certa, né? Obviamente a velocidade em que as coisas aconteceriam, a gente não sabia determinar, mas sabia que estava caminhando muito bem numa direção muito positiva. A gente tem um freio de arrumação, vamos dizer assim, num primeiro momento, e obviamente vai ter todo um processo de recuperação, né? A gente não sabe se as coisas, ou certamente não é para todos os setores em que as coisas vão voltar repentinamente de uma hora para outra, né? Podem ter setores em que a recuperação é bastante gradual, pode até demorar um tempo, tá? Mas, de fato, a gente vê uma recuperação em algum momento, essa crise vai passar e tudo mais. Então, assim, como não há certeza a respeito do momento do low, nem muito menos, né, quão fundo o mercado pode ir, a realização, eu não sei te precisar nem se a gente já passou pelo low, entendeu? Obviamente a gente teve uma recuperação forte aí nos últimos dias, o mercado já apontou para um movimento mais positivo, mas seria irresponsabilidade chegar para você e falar assim, pô, já estamos num momento de recuperação. Eu não sei. Pode ser que a gente tenha dados aí ruins, né, de, enfim, contaminação, morte, etc., no Brasil nos próximos dias, o mercado volte a cair, ou pode ser que a gente realmente comece a entrar num movimento mais positivo. Então, assim, o resultado de tudo isso é o seguinte, as nossas aplicações estão sendo feitas assim de uma forma bastante gradual, tá? Eu estou entrando, assim, quase toda semana. Eu já entrei no início lá em cotas acima do que a cota do fundo está agora. Eu já tive algumas entradas em cotas abaixo do que a cota está agora. E eu continuo fazendo minhas adições no fundo, tá? De fato, assim, quando a gente olha, e em geral isso acontece nas crises, tá? Quando a gente olha a piora de perspectiva que existiu, né, e a perda definitiva de capital que existiu em alguns nomes, e contrapõe isso à queda que aconteceu no preço dos papéis, eu não tenho dúvida que a queda nos preços dos papéis foi muito mais intensa do que a perda de valor definitiva que aconteceu na maior parte dos nomes dos papéis, tá? Das empresas. Ou seja, assim, eu acho que sim, é um momento de oportunidade importante para adicionar posição em bolsa, tá? Especialmente quem ainda não está alocado, está abaixo da alocação ideal. Então, eu acho que o momento é de oportunidade, a gente olha para quase todos os valuations aí e vê realmente preços muito, muito interessantes, tá? Mas, mais uma vez, não é um assessment sobre time, isso que eu estou fazendo, tá? Por isso que é o que eu faço na física e é o que eu recomendo a todos fazerem, dividir em várias tranches e ir entrando gradualmente, porque realmente o momento certo, né, o timing exato de quando as coisas vão mudar, vão melhorar, etc., eu acho que ninguém tem essa visibilidade, né? A visibilidade em momentos como esse é muito baixa a respeito do curto prazo. De fato, o momento é impossível de acertar, né? Isso é claro. E a gente está vendo na Bolsa, a Bolsa chegou a 63 mil pontos, né? O fechamento mais cruel ali, já está em 80.
Aí, quando estava lá em 63, a pessoa fala, ah, não, vai cair mais, não sei se eu entro, né? Não foi o olho do furacão. Às vezes perde essa volta. Mas aí pode acontecer ela entrar agora e dar um segundo repique e voltar lá no 65, vamos dizer assim. Então, a ideia não é acertar, mas é ir fazendo os aportes ao longo do tempo. Ok, então vamos entrar agora a coisas mais criteriosas, vamos dizer assim. Que tipo como que você faz a alocação, a escolha das ações? Tem lá aquele mar de ações na bolsa, quais são os filtros que você vai utilizando para ir escolher e definir, não, agora estou confortável para investir nessa ação aqui. Uhum. Bom, a gente tem um processo de investimento bastante bem desenhado aqui dentro da Kiron, tá? Então, assim, a gente parte do universo todo de ações, que eu te diria que hoje aí deve estar rodando. Porque, assim, tem muitas ações listadas que não tem nem liquidez, né? Então, a gente Uhum. de cara, já descarta um monte de ações. Eu diria que, assim, o universo investível hoje na Bolsa deve estar rodando por volta de umas 350 nomes, tá? Desses nomes, assim, a gente já tira uma boa parte aí que ou tem problema de endividamento, ou tem problema de governança, etc. A gente chega em aproximadamente 200 nomes, que são os nomes que a gente acompanha dentro de um stock guide. E aí a gente fica bastante atento em alguns aspectos aí de mudanças que podem acontecer nessas empresas, tá? Acho que assim, o primeiro deles é a movimentação de preço, então toda vez que tem uma queda muito forte em qualquer um desses papéis, acende uma luzinha amarela aqui para a gente dar uma olhada para ver o que aconteceu na empresa. Pode ser que seja uma queda que realmente que aconteceu por um motivo justo, né, que a empresa perdeu o valor, ou pode ser simplesmente um movimento de mercado aí, pode se caracterizar uma oportunidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é mudança de controle ou mudança de gestão. Como eu falei para você inicialmente, a gente dá muita importância para o aspecto de pessoas. Então, todas as empresas que estão nessa lista aqui, que passam por uma mudança de gestão, por exemplo, são empresas que a gente vai olhar mais a fundo. Tá? Então, uma vez tendo acendido a luzinha dentro desse nosso Stock Guide, essa empresa ela vai entrar dentro do início do nosso processo de investimento. Tá? E aí, uma coisa bastante importante no nosso processo de investimento é que a gente tem o universo de empresas cobertas nosso, ele é bastante restrito, tá? A gente tem aí dentro desse processo de investimento, rodando o processo de investimento, de 30 a 40 nomes sempre, tá? E por que 30 a 40 nomes? São poucos nomes. Se você levar em consideração que a nossa equipe de investimentos tem 8 pessoas, né? E nós estamos falando aí de 40 nomes, são praticamente 5 nomes apenas por pessoa envolvida no processo de investimento, tá? E são poucos nomes para cada pessoa de propósito, para que a gente possa dar muita atenção para cada uma dessas empresas que está dentro do nosso universo de cobertura, tá? Uhum. Então, vamos ver, você partiu daqueles 200 nomes, acendeu a luz verde ali, amarela, em um desses nomes, por um dos motivos que eu citei agora há pouco. A gente vai fazer o seguinte: primeiro nós vamos olhar todos os números daquela empresa e vamos discutir o modelo de negócio dela. Tá? Se a gente achar que existe uma oportunidade de investimento interessante ali, ela entra dentro desse grupo de 40 empresas que a gente chama do nosso universo de cobertura. Tá? E a Uhum. partir daí ela entra dentro do nosso processo de investimento. Como é que funciona o nosso processo de investimento? Se a gente fizer esse primeiro assessment e não parecer uma empresa interessante, ela volta para o grupo das 200 lá e tudo bem, entendeu? A gente volta a falar com ela mais tarde se tiver alguma outra mudança importante, tá? Mas uma Uhum. vez que ela entrou dentro do nosso processo de investimento, como é que funciona o nosso processo de investimento? E aí é por isso que eu te digo que a gente tem que ter poucos nomes para cada um dos analistas, porque a gente aprofunda muito em cada um desses nomes, tá? Como é que a gente faz? Basicamente, a gente senta numa reunião de comitê e discute aí 5 perguntas chaves que a gente acha que são os elementos fundamentais para dizer se aquela empresa pode ser um bom investimento ou não, tá? Obviamente, e por que a gente acha importante aí limitar o número de perguntas a 5? Para quê? Para determinar qual vai ser o foco do analista a partir daquele momento, tá? Uhum. Então, assim, uma vez determinadas as 5 perguntas, a gente vai desenvolver uma agenda
que é uma agenda que o analista vai ter que seguir para que a gente possa responder da melhor maneira possível aquelas 5 perguntas, tá? Obviamente, o nosso processo de investimento, ele traz 2 grandes desafios, tá? Primeiro, a gente saber se a gente está fazendo as 5 perguntas certas, né? Porque, pô, a gente pode olhar para uma empresa e falar assim, pô, o que é importante aqui? Pô, é a vantagem competitiva que ela tem no crescimento? Pô, beleza, vamos explorar quais são os subtemas que estão por trás do crescimento daquela empresa. E aí a gente desenvolve uma agenda para explorar. Pô, essa agenda ela pode envolver estudos quantitativos, ela vai envolver uma agenda muito forte de conversas com executivos da companhia, com executivos de concorrentes, com empresas que estejam dentro dentro do universo daquela empresa. Então, assim, clientes vale, fornecedor vale. Pô, a gente tem uma agenda extensíssima de reuniões e estudos que a gente vai fazer para responder cada uma daquelas perguntas. E pode ser que no meio do caminho, e é por isso que esse é um processo que ele vai se retroalimentando, pode ser que no meio do caminho a gente descubra, se chegue para discutir e fala o seguinte, pô, aquela pergunta que a gente tinha desenvolvido inicialmente, que era a respeito do crescimento da empresa, pô, não é mais uma pergunta chave aqui para a empresa, entendeu? A gente olhou para o fator errado. Isso aqui já está praticamente definido, não é isso que vai fazer preço nesse papel, né? Talvez tenha uma outra pergunta-chave que seja muito mais importante. Então, assim, essas rodadas da gente desenvolver as perguntas-chave, a agenda, vai a campo, busca os dados, traz, discute e refaz o processo, isso é um processo que a gente está rodando aí para 40 empresas e que vai acontecendo dia a dia. E a gente vai fazendo isso semana a semana, dia a dia. E o processo de conhecimento das empresas é um processo infinito, entendeu? Cada vez que a gente vai a campo e traz novas informações, a gente tem coisa nova para discutir, vamos mudando e aprimorando a nossa opinião a respeito daquela empresa. É assim que a gente faz. Até chegar o momento, e aí sim um momento importante da gente dizer o seguinte, olha, nesse determinado nome aqui, a gente tem conforto suficiente para fazer uma posição, e aí vamos discutir se é uma posição de 5%, 10%, 15% do fundo. Tá? Hoje o nosso fundo tem, na verdade, ele tem aproximadamente 20 posições, tá? O que significa que muitas dessas empresas que estão dentro do nosso universo de cobertura, a gente ainda não achou que é a hora correta de entrar no papel, mas eventualmente são candidatas aí para que possam fazer parte da nossa carteira. Tá? Legal. Então é assim que a gente toca o nosso dia a dia. E nesse momento aí de crise, vamos pegar aqui em março, Uhum. quando você viu lá os preços todos caindo e muitas vezes até distorcendo assim, um preço em relação ao outro, né, das empresas. Vocês chegaram a fazer alguma mudança relevante de papel na carteira? E por quê? Assim, você acha que aquela determinada empresa foi impactada de tal forma que talvez a recuperação dela seja mais lenta ou ela vai passar por dificuldades por mais tempo? Eu acho que esse assessment que você colocou, ele é o mais importante, tá? Eu até diria, eu traduziria ele da forma como a gente tem feito, que é tentar entender o seguinte, pô, de todas as empresas que estão dentro da nossa carteira, quais são as empresas que vão conseguir chegar saudáveis do outro lado da crise, tá? Essa acho que foi a pergunta número 1 que nós fizemos desde o primeiro dia em que realmente a gente entendeu que a crise era séria, era grave. Então a gente começou a fazer um aprofundamento muito grande em todas elas, um follow-up muito grande, para tentar entender isso aí. Pô, quem tem capacidade de sobreviver, quem pode ficar no meio do caminho, tá? Eu acho que aí, assim, a nossa grata surpresa, acho que até pela forma como a gente gosta de investir, sempre em empresas de qualidade, dominantes no seu setor e tudo mais, e a gente não gosta muito de endividamento, tá? Então, acho assim, hoje a gente tem uma tranquilidade bastante grande aí de que a grande parte das nossas empresas deve passar por esse momento de crise aí e sobreviver até o segundo momento, tá? Então, acho que esse foi o primeiro assessment importante que a gente fez. O segundo, que eu acho que é uma coisa muito importante em momentos como esse, é a gente identificar assimetrias, tá? Então, entender assim, pô, podem ter negócios que foram impactados negativamente no curto prazo, que vão sobreviver, mas que o papel acabou caindo muito mais do que a perda de capital que aquele papel teve, tá? Que aquela empresa teve. Então, pô, nesses casos, pô, a nossa decisão é ficar parado, tá?
E, de fato, assim, quando a gente olhou para esses dois elementos aí, a gente não teve grandes ajustes para fazer no core da nossa carteira. Tá? Então, basicamente, as posições que a gente vinha carregando antes da crise, as grandes posições são basicamente as mesmas posições que a gente tem hoje. Tá? Eu diria que, assim, a gente fez alguns movimentos, fizemos, eles foram mais pontuais. Eu te diria que eles foram mais com a cara, assim, de negócios que foram muito resilientes à crise. E eu te dou dois exemplos aqui, que foi principalmente a ação que tinha uma posição pequenininha, que era a Rumo, né? Ela, em alguns momentos aqui de rebound, ela praticamente chegou no mesmo patamar que ela estava pré-crise. E o próprio Mercado Livre, que também está em patamares muito próximos do que, principalmente quando você olha em reais, né? A ação ela é cotada em dólar, mas a nossa cota é em reais, a gente tem que olhar para ela em reais. Então, assim, está em patamares muito parecidos. Foram duas posições aí que a gente acabou saindo para dar espaço para ações onde a gente acha que tem mais upside. Tá? Então, esse movimento a gente fez, ele foi pontual, tá? Nenhuma dessas posições eram posições core na nossa carteira, pelo contrário, eram posições que a gente estava começando a montar, em uma a gente tinha 2%, na outra tinha 1%, então nada relevante. Mas a gente buscou sair dessas posições que seguraram bem demais para entrar em posições que tinham mais upside. Esse foi a cara do movimento que a gente fez, tá? Se você quiser, eu posso até entrar em mais detalhes aí de nomes, etc., mas foi basicamente isso. Não, não precisa. A maior concentração de vocês, ela chega a quanto numa determinada empresa? Então, como regra, tá? A gente pode, como regra de compliance, a gente pode até ter no máximo 20% de uma única empresa, tá? A gente nunca fez isso, tá? O máximo que a gente chegou de concentração numa única empresa foi 15%, tá? E em outros momentos de mercado. Nesse momento agora, a maior posição que a gente tem, que é a posição em Apivida, que é a empresa que a gente mais gosta do portfólio, e aliás tem reagido super bem aí a esse momento de crise. Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais de porquê. Ela tem hoje 12% do nosso portfólio, tá? Então eu te diria que assim, você vai ver sempre, historicamente, a nossa maior posição entre 10% e 15% da carteira. A gente tem esse limite de compliance até 20%, porque eventualmente pode acontecer aí uma valorização, né, passiva, ou seja, uma posição que era 15, subiu 20% a mais que o resto da carteira, e ela passou a ser 20, então a gente não quer ser cortado aí no meio do caminho, mas o nosso estilo de gestão é uma concentração de 10 a 15, tá? Por decisão. Não, legal. Esse setor de seguradoras de vida, não de vida, saúde, às vezes é um contrassenso. Você espera que vai aumentar a demanda, mas também pode entrar na questão de utilizar mais do seguro. Como que vocês estão vendo isso e por que vocês gostam dela? Tá, uma ótima pergunta, assim, realmente a posição de Apivida, né, que ela já era a nossa maior posição antes de todo esse problema. Óbvio que num primeiro momento a gente olhou e falou assim, caramba, qual que é o impacto, né, que um aumento de demanda aí pelo coronavírus pode trazer no resultado dessa empresa, né? Exatamente, aumento de sinistros, né? O aumento de sinistro, exatamente. E aí, assim, ao longo do tempo, conforme a gente foi aprofundando, a gente ganhou um conforto muito grande de que a Apivida é uma das empresas menos impactadas, eu diria, do nosso portfólio, eu diria até da Bolsa, tá? Por toda essa crise. Por alguns motivos específicos. Que, assim, o primeiro deles, que é o mais fácil de entender, que é na questão do custo, né? O modelo de negócio da Apivida é um modelo verticalizado. Né? Então, ao mesmo tempo que ela vende os planos de saúde, ela corre o risco quando a gente fala de um fenômeno como esse, na verdade o que está acontecendo é que ela vai ter uma maior utilização para um ativo fixo que já era dela. Tá? Ou seja, assim, ela não tem que pagar para ninguém para atender os clientes do coronavírus. Dito isso, claro que ela vai ter alguns custos aumentados aí por conta da questão do coronavírus, especialmente porque ela está montando leitos extraordinários aí para atender os clientes preventivamente, porque, pô, obviamente pode acontecer uma situação em que os leitos que ela já tinha não fossem suficientes. Apesar disso, o que aconteceu e que é uma observação
de todas as operadoras de saúde, tá? De todo mundo que está envolvido aí no meio de saúde. Houve uma queda muito grande dos procedimentos eletivos. Então, ninguém mais quer procurar médico, ninguém mais quer procurar hospital e tudo mais. Então, assim, o que acontece é que, no final, essa queda na utilização de procedimentos eletivos, neste momento agora, está mais do que compensando os custos extras que a empresa está tendo com o coronavírus, tá? Então, assim, se você for pensar num curtíssimo prazo agora, pô, em termos de custo, está sendo até positivo para a empresa. Obviamente, alguns desses procedimentos eletivos, eles foram só... alguns deles, eu acho que realmente a pessoa melhorou, vai deixar de ter, não vai mais precisar fazer. Mas alguns deles foram só simplesmente adiados, tá? O que significa que esse custo provavelmente vem lá na frente, mas nesse momento agora, eles desapareceram, os hospitais estão vazios, tá? Basicamente, o atendimento está se concentrando só no coronavírus. Quando você olha para o global do custo, teve uma queda de custo. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, que é onde a gente está vendo o maior problema na maior parte das empresas, que é a receita das empresas de plano de saúde, ela está bastante defendida nesse momento, tá? Porque, pô, Vamos pensar... deixar de pagar, né? Isso. Numa escala de prioridade do cliente, pô, o último default que ele vai dar é para o plano de saúde. Ele não quer ter, né, correr o risco de pegar a doença e acabar caindo no SUS, entendeu? Então, obviamente, assim, um impacto mais de médio e longo prazo, com menos emprego, você tem menos plano, né? Você tem um mercado menor de planos empresariais. Obviamente, isso não é positivo para a empresa. Mas, pelo menos agora, no curto prazo, está tendo uma defesa muito grande com relação à receita da empresa. Então, vamos pensar, receita e custo razoavelmente bem defendidos, poxa, essa é uma empresa que passa bem por esse momento mais difícil, tá? E aí tem algumas coisas bem positivas quando a gente olha para o futuro da empresa, tá? Então, acho que, assim, essa escala de prioridade que a gente estava falando aqui, inicialmente, eu não tenho dúvida que a gente vai carregar isso para o médio e longo prazo, né? Acho que as pessoas, depois que tudo isso passar, vão ver mais valor do que já vem hoje, né? Já é um grande valor que elas vêm, mas vai ser maior ainda em ter um plano de saúde, tá? O que faz com que o mercado dela seja, de alguma forma, protegido aí. E o segundo ponto é que, assim, como a Apvida, ela é a empresa que oferece o plano de saúde mais barato do Brasil, ela tem o melhor price point no mercado, né? Na maior parte das praças, o preço dela chega a ser a metade do preço do concorrente, tá? Então, essa é uma vantagem competitiva que a gente viu lá atrás na empresa e que sempre baseou a fundamentação do nosso case. Por isso que a gente gosta da empresa. Então, ela oferece um produto pela metade do preço do concorrente, com um grau de satisfação dos clientes ainda maior que a maior parte dos concorrentes dela. Tá? Então, assim, isso leva a gente também a acreditar que depois que tudo isso passar, né, ainda que você tenha uma dificuldade de renda, você pode ter uma migração de pessoas indo para a Apvida, talvez até de planos mais caros, mas indo para ela. Em geral, historicamente, em momentos de maior dificuldade de renda da população, ela teve momentos importantes de crescimento aí na sua base no passado, tá? Então, isso que a gente está dizendo tem algum embasamento histórico aí, embora, obviamente, se tiver uma tragédia, né, em termos de emprego no médio e longo prazo, assim, porra, o Brasil é definitivamente 20% menor do que foi no passado, o que eu não acredito, né? Mas, assim, é um cenário de cauda que pode acontecer. Aí vai ser ruim para todo mundo, não dá para pensar em crescimento para ninguém. Mas, em se tratando de um cenário aí mais normalizado, essas coisas são verdades. Além disso, tem algumas evoluções bastante importantes, como, por exemplo, a utilização da telemedicina. Esse era um negócio que não era permitido antes da crise, e a regulação passou a permitir, e a empresa está muito bem preparada para atuar em telemedicina, o que reduz bastante custo e aumenta muito a eficiência da empresa, tá? Então, eu te diria que, assim, essa é uma daquelas empresas, assim, que deve passar razoavelmente bem e que a gente consegue enxergar alguns elementos que podem, inclusive, beneficiar ela no médio e longo prazo, depois que toda essa confusão terminar. Então, é uma posição que a gente gosta muito. Já era a nossa maior posição, continua sendo a nossa maior posição no portfólio, tá? Legal. Esse acho que é um exemplo claro aí para quem está nos assistindo, que mesmo em momentos de crise sempre surgem algumas oportunidades, talvez aí, e tem parecido que a Apvida seja uma dessas, né? Teve um comentário aqui de uma pessoa, a da Cláudia, que está nos assistindo,
que ela falou assim, a Porto Seguro, que é seguradora de carro, ninguém está dirigindo, está tendo menos sinistros de carro, né? Dá para ir nessa linha de raciocínio também. É verdade. Luiz, nosso tempo aqui está se esgotando. Uhum. Tem um limite aqui do que o Instagram coloca para as lives. Eu queria pedir assim alguma consideração final, alguma mensagem que você queira deixar para o nosso quem está assistindo aqui. Opa, claro. Bom, eu acho que em primeiro lugar, assim, nesses momentos de crise, você colocou bem. Eu acho que a gente tem que ter muito, claro, assim, muita cautela, muito cuidado em todas as movimentações que a gente faz no mundo de investimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, em geral, em momentos de crise é quando o mercado ele exagera, né? E o mercado ele tem essa característica de sempre exagerar, né? Tanto em momentos de muita euforia quanto em momentos de muito pânico, como é o caso agora, tá? E a gente sempre tem que estar consciente, quando a gente está pensando especificamente em renda variável, que esse é um investimento de médio e longo prazo. Então, se você olha para uma empresa, se você vê que ela pode surgir, sair desse momento forte, saudável e etc., e você olha para o preço que essa empresa está sendo cotada no mercado de ações, pô, e ela proporcionalmente caiu muito mais do que a dificuldade que ela vai ter lá na frente, claramente é uma oportunidade, tá? Que eu acho que a gente, assim como foram em outros momentos de mercado, a gente está passando por momentos como esse. Mais uma vez, é sempre importante o disclaimer, que eu sempre gosto de fazer, que assim, não é um assessment sobre timing, isso que eu estou falando, tá? Obviamente, na próxima semana, nas próximas semanas, podem ter momentos mais difíceis do que esse que a gente está vivendo agora. Mas se você conseguir reservar uma parte do seu patrimônio e conseguir fazer essas entradas gradualmente, né, em vários momentos diferentes de mercado, quando a gente olha para um horizonte mais longo de 2 a 3 anos, realmente hoje há uma simetria importante e interessante no mercado de ações. Foi assim nas últimas crises, tem sido assim nos últimos 20 anos, que é quando eu já pude presenciar isso pessoalmente. E quando a gente olha isso num horizonte ainda mais longo, sei lá, de 50, 70, dá para olhar até quase 100 anos lá nos Estados Unidos, foi assim que aconteceu em quase todas as crises, tá? Então eu acredito que dessa vez não vai ser diferente, mas sempre a gente tem que observar aquelas questões de cautela que eu coloquei, né? Não colocar mais do que aquilo que seja a parcela dedicada à renda variável e fazer as coisas de uma forma gradual, porque o timing exato e quantas coisas vão durar e tal, ninguém sabe, tá? Se alguém vender para vocês aí que pô, tem a fórmula secreta, pode desconfiar, porque não é verdade, tá? É provavelmente uma pirâmide, né? Não tem como, tá? Não tem como saber o momento exato. Mas enfim, a nossa experiência aí mostra pra gente que realmente a gente pode estar aí num momento importante, aí num momento interessante para comprar. Legal. Luiz, eu queria continuar batendo esse papo aqui por mais tempo, então, infelizmente não vai dar. Então, eu queria te agradecer por ter dedicado esse momento aqui para estar com a gente, para estar falando com nossos clientes, para falando aqui com a Blue Trade. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá? Lembrando, pessoal, sigam o perfil da Kiron, sigam o perfil da Blue Trade, que vamos fazer novas lives aí ao longo da semana, justamente para trazer essa proximidade e opiniões diferentes sobre o mercado em geral, o mercado de bolsa e entre outros. Valeu, Luiz. Um grande Valeu, eu que abraço. agradeço. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.